Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar nossa formulação da planilha. Eu tive que adicionar aqui uma coluna que se chama fase, tá? Então, adicionem aí, clica com o botão direito aqui, inserir, aí vocês vão inserir uma coluna, tá? Aí vocês vão colocar a fase nela aqui. Só para reorganizar isso aqui, gente, deixa eu chegar, não fica aquele espaço aberto aqui. Eu dei um Ctrl X e colei as células na aquele preenchimento aqui no lugar, quer ver? Aqui, eu dei um recorte e colei nas células de cá. Passei esse espaço aqui, ó, vou selecionar as dimensões da cozinha, vou vir inicial, mesclar e centralizar células, mesclei e centralizei só para reorganizar aqui em cima, aqui antes que estava um espaço vazio, tá? Então fiz essa reorganização e criei essa coluna que se chama fase aqui. Vamos lá. Essa primeira coisa, a gente tem o conceito de potência ativa, fator de potência e potência aparente. Só que vocês têm que relembrar como é que funciona isso. É um conceito bem simples, tá? Mas vocês podem achar vídeos no YouTube curtos aí de 2, 3 minutos que explicam direitinho a relação entre potência ativa, fator de potência e potência aparente. Mas enfim, vou contar para vocês que a potência ativa é a potência aparente vezes o fator de potência, tá? Então, potência ativa é igual a potência aparente vezes o fator de potência. Logo, a potência aparente é igual a potência ativa dividido pelo fator de potência. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o nosso objetivo. Vocês podem relembrar disso olhando outros vídeos aí no YouTube. Mas enfim, então potência aparente, gente, é igual a potência ativa dividida pelo fator de potência. Então eu vou colocar esse preenchimento automático aqui na minha planilha também. Vai ficar igual, potência aparente é igual a minha potência ativa dividido pelo fator de potência. Beleza? Coloquei aqui, depois a gente vai e acaba com essas células que estão dando esses erros todos. Vou clicar aqui nesse cantinho, ó, puxar para baixo, que eu vou selecionar, vou fazer esses cálculos, vou puxar as fórmulas para as células de baixo também. Tá? Aqui ele preencheu porque eu já coloquei pré-preenchido aqui, ó, tomada de uso específico, micro-ondas, forno elétrico e geladeira. Então, só relembrando, as TUGs são as tomadas de uso geral, são as tomadas que têm que ficar disponíveis para ligar um liquidificador, alguma coisa assim. Agora, quando eu tenho equipamentos já instalados no local para determinados usos específicos, eu coloco tomadas dedicadas para esses equipamentos. Beleza? Só lembrando, conforme 5410, se a corrente de cada um desses equipamentos passar de 10 amperes, a gente deve ligar um disjuntor só para esses equipamentos. Mas na prática, dependendo do tamanho da casa, isso começa a ficar até um pouquinho meio que inviável, porque o quadro de distribuição fica muito grande, a instalação acaba ficando bem mais cara também. Mas enfim, 5410 fala que tem que colocar, só que nem sempre isso consegue ser executado. Então vamos lá. Aqui, gente, depois eu vou entrar com a formulação para preenchimento da potência automática das TUGs aqui, mas eu vou trabalhar com vocês aqui agora a parte de cálculo de corrente. Só vou mostrar para vocês como é que faz uma lista para a gente, toda vez que a gente vai fazer instalação elétrica, a gente tem que fazer um balanceamento entre as fases. Se eu tiver um circuito bifásico, eu tenho que balanceá-lo, assim, ó, tentar deixar os dois com a corrente mais próxima possível. Tipo, vamos supor, eu liguei o forno elétrico de 2.000 watts na fase R, então, micro-ondas eu vou ligar na fase S, porque senão sobrecarrega uma fase e a outra deixa folgada. Isso não é bom para o sistema, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar... Deixa eu colocar umas linhas aqui só para ficar mais fácil e mais organizado de enxergar essa tabela. Como eu disse, depois a gente... Só cliquei aqui, viu, gente, em bordas e fiz umas bordas aqui. Deixa eu colocar isso aqui com uma cor,
Isso aqui tá bom, sacou? Tá bom, tomada de uso geral específico vou deixar junto. Beleza, tá assim. Então vamos lá. Esses aqui são os campos. Vocês podem fazer isso para quantas células para baixo vocês precisarem, tá? Mas por enquanto eu vou fazer só desses campos aqui. Vou criar uma lista. Na fase, eu vou colocar só duas opções. Eu criei uma aba aqui embaixo, tá? Que se chama lista. Vocês têm que criar ainda. Podem criar uma aba. Para criar a aba é só clicar com o botão direito, inserir. Aí vocês vão inserir a aba e depois vem renomear e chama ela de lista, tá? Enfim, eu criei uma aba nova aqui embaixo, vou digitar lista. As opções da minha lista serão fase R, fase S, fase R e S, quando eu tenho um circuito bifásico. Então essa aqui é a minha lista. Essas três serão as minhas opções de preenchimento. Aqui. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou selecionar as células, vou vir em dados, cadê? Validação de dados. Eu vou vir aqui, ó, permitir qualquer valor. Em vez de permitir qualquer valor, eu vou permitir lista. Então, vou substituir aqui por lista. Agora, aqui a fonte, eu tenho que selecionar a minha lista, que é a fonte de dados. Vou vir aqui, ó, cliquei lá naquele botão, apareceu isso aqui. Eu vou vir em lista aqui embaixo e vou selecionar minhas opções. RST. Não vou selecionar essa primeira célula aqui em cima, não. Então, selecionei RST e dei um Enter. Vou para essa janelinha, vou dar um OK. Olha o que vai acontecer aqui, gente. As células que eu selecionei, for lá em dados, validação de dados e tal, elas vão aparecer com uma lista de opções. Ou eu seleciono R, ou eu seleciono S, ou eu seleciono RS, enfim. Se eu tentar digitar outras coisas aqui, eu não consigo, ó. Tá vendo? Só tem essas opções da lista. Isso aqui é uma ferramenta muito interessante para Excel, viu? Principalmente quando vai ter preenchimento de pessoas externas. Então vamos lá. Selecionei lista aqui para a fase R e ST para ficar tudo certinho. Agora nós vamos calcular. Deixa eu digitar aqui uns valores de tensão. Vou colocar aqui 127 volts. 127. Aqui no forno elétrico eu vou ligar 220. E aqui eu vou digitar 127. Por que eu fiz isso, gente? Eu vou colocar aqui o cálculo automático das correntes por fase, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou utilizar a função se. Vou colocar igual se. Eu quero fazer o seguinte, gente. Se a fase, que é essa célula, se essa célula, parênteses, esqueci. Se essa célula, cliquei nela, por a fase R, é igual. Toda vez que eu vou colocar letra, gente, eu tenho que colocar aqui na igualdade, eu tenho que colocar aspas. Então, se a célula G8 for R, for igual a R, aqui, ó, esse aqui é o teste lógico, essa é a condição. Aqui, ó, ponto e vírgula, vai aparecer aqui no cantinho, ponto e vírgula. Se valor verdadeiro, se essa condição for atendida, o que é para fazer? Eu quero que pegue a potência aparente, que é essa célula, e divida pela tensão. Aí eu acho a minha corrente do circuito. Beleza? Se essa primeira condição que eu coloquei, eu vou fazer uma forma aqui, depois a gente modifica ela. Aí eu coloquei o valor verdadeiro, digitei ponto e vírgula, vou colocar se falso. Ou seja, se o G8 não for igual a R, o que eu quero que faça? Eu quero que coloque um tracinho, indicando que não foi preenchido. Então aqui é o valor falso. Dei Enter. Aqui a fase não é igual a R, então não apareceu nada aqui na corrente de fase R. Agora se eu vier aqui e selecionar o R, ó, o que ele fez? Ele calculou a corrente para se eu ligar e se for no micro-ondas na fase R. Tá certo? Se for S, não apareceu nada também.
Por quê? Porque a lógica que eu fiz é, se o G8 for R, divida a potência aparente pela tensão. Foi isso que eu fiz. Beleza? O que eu quero fazer aqui agora? Gente, quando o circuito é monofásico, nesse caso é monofásico, aí ele foi e calculou a potência aparente dividido pela tensão, calculou a corrente. Beleza. Só que se ele for bifásico, 220 também, ele também tem que calcular a corrente por fase, só que ele tem que calcular tanto na fase R quanto na fase S. Primeiro, vamos pegar aqui, vamos preencher a fase S aqui. Ó. A lógica da fase S é a mesma da fase R. O cálculo é o mesmo. Só que dessa vez eu quero calcular aqui, gente, na fase R, se o G8, na fase S, se o G8 for S. Então eu copiei a fórmula que estava na fase R, ó, peguei essa fórmula, copiei ela e vou colar ela aqui nessa célula aqui da fase S. Só que aonde está R, eu vou mudar para S. Ó, se o G8, essa aqui, ó, esse preenchimento, se eu escrever fase S aqui, o que eu faço? Pego a potência aparente e divido pela tensão nesse campo. Dei Enter. Ó, então vamos ver. A R, selecionei fase R, ele vai calcular a corrente na fase R. Vamos ver o que vai acontecer se eu selecionar S. Ele tira a corrente aqui da fase R e vai começar a calcular a corrente lá na fase S. Beleza? Isso vai fazer total diferença para a gente fazer os somatórios de corrente por fase depois. Agora, então pronto. Já resolvemos o problema de quando aqui foi fase R e quando for na fase S. Agora nós temos uma condição que é calcule a corrente quando o circuito for bifásico. Ou seja, se ele for bifásico, eu tenho corrente tanto na fase R quanto na fase S, porque a corrente passa pelas duas fases ao mesmo tempo. Que no caso é quando a tensão for 220 volts. Aqui, tá? Então eu tenho que vir e fazer um complemento nessa fórmula. Vou clicar na célula e nessa fórmula aqui, eu consigo adicionar mais ciclos de análise de si aqui. Em vez de colocar a hipótese falsa para conclusão aqui, eu vou fazer o seguinte, vou tirar essa parte e vou escrever outro se dentro desse se. Fica assim, olha, se o G8 for R, divide o E8 pelo F8, que divide a potência aparente pela tensão. Beleza, ótimo. Só que eu quero também, se, abro parênteses novamente, se o G8 é igual a R e S, e é exatamente como eu escrevi aqui, ó, RS, abre aspas, fechei aspas, eu também quero que divida a potência aparente pela tensão E8 sobre F8. Então, eu também quero que essa condição seja verdadeira. Então, olha, quando é que eu vou ter corrente na fase R? Quando eu ligar meu equipamento na fase R, ou seja, quando o G8 for igual a R, ou quando o meu circuito for bifásico. Ou seja, quando eu ligar na fase R e na fase S também. Então, eu também tenho que dividir o E8 pelo F8, que é a potência aparente, pela tensão. E se não for isso, gente, nenhuma dessas duas condições, ou seja, se for S, eu estou preenchendo aqui na coluna da fase R. Então, olha, se for R, ele vai dividir. Se for RS, ele vai dividir. E se for S? O S é a última condição. Se não for nenhuma dessas duas condições aqui, se for S, ele vai se enquadrar nessa última. Se não, valor falso. Nossa, acho que foi super confuso isso que eu falei, né? Mas, enfim, eu acho que vai dar para vocês entenderem. Olha só como é que ficou, gente. Se está R, calculei a corrente na fase. Se está RS, aqui deveria ser 220 volts, calculei a tensão na fase R. E se for S, se eu ligar o equipamento na fase S, eu não tenho corrente na fase R. Beleza? Só que a hora que eu selecionei o S, aqui está a fórmula. Se for S, ele tem que dividir essa de cá, por isso que ele já preencheu automático.
Gente, então eu fiz esse ajuste na fórmula agora e tem que reajustar. Eu adicionei nessa condição aqui, se for RS, eu vou adicioná-la aqui também, ó, aonde estava na minha fórmula aqui da fase S. Ó, eu quero que calcule a corrente aqui na fase S, se G8 for igual a S e se G8 for igual a RS, porque quando é bifásico eu tenho corrente nas duas fases. Então eu só copiei a fórmula, colei aqui e onde estava R eu mudei para S. Vamos ver o que aconteceu agora, gente. Ó, se for R, essa coluna está sendo preenchida automática. Se for S, essa coluna está preenchida automático. Se for RS, as duas são preenchidas automático. Tá certo? Agora eu tenho um problema aqui de preenchimento automático também. Isso pode dar erro humano, tá? Olha aqui. Se for RS, a minha tensão é 220 volts. Se for R, essa tensão não pode ser 220 volts. Ela tem que ser 127 volts. Então, esse preenchimento manual aqui não tá legal, não. A gente vai fazer isso automático também. Vamos apagar. Tá? E a gente vai fazer agora uma nova fórmula aqui desse lado, onde está a tensão. Eu vou colocar igual. Se a fase, aqui ó, se, opa, tem que escrever se, abre parênteses, se essa célula G8 for igual a fase R, eu quero, ponto e vírgula, coloca aqui, valor verdadeiro, eu quero que seja 127. Essa célula seja 127. Ponto e vírgula. Vou escrever outro se aqui agora. Se o G8 eu tenho que abrir parênteses de novo que eu esqueci. Se o G8 for igual a, esqueci de colocar aspas lá, né? Do outro lado também. Aqui tem aspas, viu, gente? Na letra tem que ter aspas. Igualdade de letra. Se o G8 for igual a S, esse valor também tem que ser 127 volts. Por quê? Eu estou utilizando apenas uma fase. Vou escrever outro se aqui. Vou colocar. Se G8 for igual a R e S, tem que ser 220 volts. Aí agora no final eu coloco ponto e vírgula. Se não for R, nem S, nem RS, quer dizer que não está preenchido, porque só tem essas três opções na minha lista, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, abro aspas e vou colocar o tracinho para indicar. Fechei parênteses. Aqui tem vários parênteses abertos, tem que fechar todos. Falta um. Vamos ver. Dei Enter. Vamos ver se funcionou. Ó, se a minha aqui na tensão do preenchimento automático agora. Se eu ver aqui na fase R, aqui está 127 volts. Vim na fase S, 127 volts. RS mudou sozinho para 220 volts. Agora que eu vi que eu não deixei a opção sem preenchimento, então sempre tem que preencher alguma coisa aqui, tá? Ai, meu Deus do céu. Depois a gente vem. Vou ter que atualizar isso aqui na lista. Eu vou só selecionar as células aqui, tá? Vou vir em dados novamente, validação de dados. E aqui na lista, onde está preenchido, eu vou deixar a opção... Vou deixar uma opção em branco. Que agora tem a opção em branco. Vamos ver se vai... Ixi, o que eu fiz de errado, meu Deus do céu. Validação de dados. Acho que eu tinha... Deixa eu... Não sei o que eu fiz errado ainda. Tá, é porque não tinha apagado... Eu tive que apagar o preenchimento e colocar de novo. Mas mesmo assim, o em branco ele não reconheceu. Depois eu coloco algum caractere lá e faço a correção no próximo vídeo, tá? Mas enfim, então se for fase R, aqui está preenchendo automático com 127 volts. E se for
Tá. Essa fórmula tá só nessa linha, nessa célula. Eu vou puxar a fórmula para baixo para ele preencher automático os de baixo também. A de cima também tá sem, tá? Tá. Notem que aqui, ó, funcionou direitinho. Quando não tem nada preenchido, vacilei. Eu posso apagar, sim. Ih, viajei na maionese. Então tá certinho, tá? Eu venho aqui, preenchi. Se não tem nada preenchido, ele colocou um tracinho, valor de tensão. Meu Deus. Viagem. Deixa eu voltar na celular. Espera só, deixa eu selecionar a lista novamente. Já perdemos 3 minutos com essa viagem aqui, né? Então vamos lá. Validação de dados. Vou colocar a lista. Eu não sei o que eu tinha feito com essa lista. Fiz alguma coisa errada. Beleza, lista. Vamos ver se vai voltar ao normal agora. Pronto, agora voltou a lista normal. Eu não sei o que eu tinha feito. Mas enfim, então pronto. Coloquei essas fórmulas todas aqui em listas. É só vocês não fazerem a besteira que eu fiz por último aí, que vocês não vai acontecer isso com vocês não. Vou clicar nessa fórmula e vou estender e puxar ela para cima também. Se eu vir aqui e apagar o valor da lista, ó, aí na tensão ele não preenche nada. Foi essa última condição. Se não, a gente coloca o tracinho aqui. Beleza? Então vamos lá. Ó, se for aqui, tá. Aqui também é a mesma coisa, ó. Eu fiz a fórmula só nessa célula, eu vou puxar a fórmula para as células de baixo agora. Puxei aqui, que aí todas as células agora vão calcular automaticamente. Calculei aqui, essa aqui já está a lista. Beleza, ótimo. Então nós fizemos agora, gente, isso aqui a gente vai, vou preencher com vocês aqui, a gente vai acabar com esse erro aqui também. Esse erro indicado aqui, a hora que a gente continuar preenchendo a planilha. Mas enfim, olha só o que a gente fez, que bacana, ó. Vamos supor, meu micro-ondas tem 1.300 watts, ó, 1.200 watts. Agora eu vou passar para 1.500. A gente olha na placa de lá, o fator de potência dele está 0,95, por exemplo. Ele já calculou para mim a potência aparente automática. Aqui, ó, eu seleciono. Se ele é monofásico, eu seleciono qual fase que eu quero ligar a ele. Olha só, gente. RS. A fase R está muito sobrecarregada. Olha aqui a soma. Tem 32 amperes. Na fase S só tem 4 amperes. Então aqui, ó, eu vou pegar meu micro-ondas e vou ligar na fase S. A hora que eu mudei aqui para a fase S, ele já calculou a corrente automática do lado de cá na fase S, tá? E ele já puxou automaticamente o valor da tensão também, ó. Se eu mudar para cá, ó, RS, vamos supor que ele é bifásico, mudou aqui para 220 e agora deu só 7 amperes por fase. Aqui quando estava R ou RS, ó, estava 12 amperes, tá? Porque o valor da tensão subiu, quando eu passo para 220, o valor da corrente cai. Então é isso, deu uma embolada no meio do vídeo aí, mas acho que eu nem vou cortar ele. Então essa parte desse vídeo, no próximo vídeo agora a gente vai fazer colocar o cálculo das potências ativas das TUGs automaticamente.